assim mesmo, né, irmão? A gente tem que fazer a vontade do Senhor. Então, a gente tem que aprender, né? A gente está aqui para aprender, que aqui é uma escola, né? A escola de Jesus. Aleluia, Deus! Peço que os irmãos abram lá em Lucas 18. E fala, né, irmãos, da parábola do juiz iníquo. Família também. Família também. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Irmão, se eu der uma de gaguejadinha, você não repara não. Tá nervoso. Aleluia, glória a Deus. E colocou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia, igreja, pode se sentar em nome de Jesus. E essa palavra, irmão, eu estava pedindo muito confirmação a Deus, e Deus confirmou no meu coração com tudo que foi falado aqui. Eu agradeço muito ao Senhor. E essa palavra, irmão, ela fala de um juiz iníquo, né? E aqui tem três coisas que também, assim, eu vi que nós temos que fazer, que é orar, né? Ela fala de orar, sem esmorecer, sem desfalecer, né? Fala também da perseverança, da insistência da viúva e da fé, né? Que é o principal na vida de um cristão. Então, irmão, essa parábola, ela fala sobre o juiz, o qual diz que esse juiz era um homem, que não era um homem bondoso, era um homem mau, né? Um homem que ele tinha todo o poder, né? Ele era poderoso lá, né? Ele era um juiz, tinha poder para julgar, para resolver. E essa viúva, ela queria muito que ele julgasse a causa dela contra um adversário, né? Então aqui, ela, pela sua persistência, ela foi até esse juiz pedir para que julgasse a causa dela. Sendo que esse juiz, por ter essa fama de que não temia o homem e nem a Deus, né? Ele não queria fazer. E ela, em todo momento, ela insistiu, né? Ela lutou ali, perseverou, insistindo para que ele julgasse aquela causa dela, porque ela necessitava que ele julgasse a causa dela contra aquele adversário, não por injustiça, mas sim por justiça, né, irmãos? E aqui eu posso imaginar como que essa viúva, né, a todo momento, quantos não ela levou desse juiz, né, irmãos? Quantos não? Mas o que ela fez? Perseverou, ela foi insistente, né? Assim, nessa palavra que eu vejo, irmãos, é que nós temos que ser, sim, insistente. Quando vier as lutas e as dificuldades, nós temos que insistir, perseverar, buscar, porque nós sabemos que o nosso alvo é Jesus, né? E a palavra do Senhor fala que nós devemos orar sim sem cessar, né? Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5:17, fala orar sem cessar. Então o que é o crente sem orar? Sem oração, né? Nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que vigiar. E essa mulher, com toda a insistência dela, esse juiz resolveu que julgaria a causa dela pela insistência. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos com dificuldade, com peleja dentro de casa, com tribulações. Irmãos, nós temos que olhar somente para Deus, porque Ele é o nosso alvo. Ele faz o impossível na tua e na minha vida.
E essa insistência dela fez com que esse juiz, a todo momento, visse que ela era uma mulher que ela persistia. Ela insistia naquilo que ela queria. Então ele fala aqui, ó: toda vida como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Que ele já estava se sentindo importunado com aquela mulher, né? Então nós também temos que ser assim, né? Vamos ali, ó, chegar até o Senhor, ajoelhar, buscar, clamar, porque o Senhor não ouve o nosso clamor, né? Mas o Senhor muitas vezes quer que nós buscamos a Ele, porque muitas vezes nós queremos só receber, mas nós não queremos fazer aquilo que Ele quer. Então aqui, a palavra do Senhor também em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então por que nós não vamos perseverar? Por que nós não vamos buscar, não vamos orar e fazer a vontade do Senhor? Ah, mas o Senhor não tem ouvido. Quantas lutas eu tenho passado, quantas pelejas. O Senhor ouve sim, irmãos. Mas muitas vezes o Senhor faz as coisas no momento, no tempo dele. Porque o Senhor, Ele é Deus. Ele sabe a hora, o momento, o dia, para te dar aquilo que Ele te prometeu, né? E muitas vezes nós temos que primeiro alcançar e fazer aquilo que Ele quer. Obedecer, ser obediente. Quantas coisas que nós passamos e nós não somos obedientes, né? Irmão, se corta para mim também. Porque eu disse para o Senhor que esse ano de 2014 eu seria diferente, eu faria a vontade do Senhor. Irmãos, eu estou aqui diante do altar do Senhor, não sei nada. Eu falo sempre com a minha pastora: não sei nada, não quero pregar, que eu não sei falar bonito. Mas Deus se agrada daqueles que são pequenos mesmo, irmão, aqueles que não sabem falar bonito, sabe? E eu estou aqui para honrar e glorificar o nome dele. Não sei falar bonito, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Então, a palavra dele diz que nós temos que orar, né? Orar sem cessar, orar pela nossa família, pelo nosso casamento. Está passando luta no teu casamento? Está passando luta, dificuldade em casa? Então, irmão, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Lá em Mateus também 10:22 também fala, né? Eu tenho que prometer os irmãos. Odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Então, irmão, vamos perseverar, porque perseverando a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente quer. Ainda que não seja no nosso momento, mas seja no momento de Deus, né? Ele faz aquilo que Ele quer na hora e no momento que Ele quer. E nós temos que somente obedecer, né? Porque o Senhor, Ele tem poder para tudo. Ele tem poder para resolver a nossa causa, porque Ele é o Deus do impossível, né? E assim como muitas vezes a gente pergunta, né? Senhor, mas por que eu oro, eu busco e nada está acontecendo na minha vida? Não está acontecendo porque de repente alguma coisa nós temos que aprender, alguma coisa nós temos que fazer, alguma coisa, às vezes até mesmo por obediência, sabe? Irmãos, muita coisa a gente vê que Deus não se agrada. E nós temos que a cada dia olhar para o Senhor e ver que Ele é Deus, que Ele morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você. Ele sacrificou a vida dele por mim e por você. Então, irmão, está demorando? A vitória está demorando? Quando a luta é muito grande, a vitória é muito maior, meu irmão. Então confia no Senhor, ainda que não seja agora. Ah, minha vitória não está chegando. Irmãos, a vitória vai chegar na hora que Ele achar que tem que chegar. Muitas vezes Ele quer apenas que você faça o quê? Ore pelo seu irmão, obedeça o seu pastor, sua pastora, ore por eles também, porque eles estão aqui para nos ajudar, para nos ensinar, né? Para buscar também pela gente. Então nós temos que olhar pela vida dele, deixar todos os problemas e olhar somente para Deus, né? Porque Deus, Ele vê sim a nossa luta, Ele vê a nossa causa, né? E nós temos que aprender que nós temos que orar e buscar. Aqui fala também, né? Que todavia, não. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a mim de noite e de dia, ainda que para tardio com eles? Aqui está falando tudo, irmão. Como é que Ele não vai atender o teu clamor? Ele não vai atender o teu clamor? Pode não atender agora, mas Ele pode atender amanhã,
ele pode atender daqui uma semana, ele pode atender daqui 2 semanas, mas isso depende de nós também, porque muitas vezes nós estamos errando e nós não estamos enxergando aonde que nós estamos errando, o que a gente está fazendo que Deus não está se agradando. Não sou perfeita, sabe? Mas eu tenho procurado me consertar, irmão. E o Senhor falou tremendamente aqui comigo. Se esse homem que era tão ruim, né? Tão injusto, não temia nada, mas ele cansou de ouvir o clamor daquela mulher e atendeu a ela, por que o nosso Deus não vai atender? Como é ele, irmãos? Ele faz todas as coisas, ele resolve todas as coisas, ele cura, ele salva, ele liberta. Ele é o Deus que tem poder para transformar, ele teve poder para curar o cego, ele teve poder para curar a mulher do fluxo de sangue. Por que ele vai ter poder para fazer uma reviravolta na nossa vida? Mas para isso, irmão, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a todo momento aqui fala de orar sem cessar, de fé e de perseverança. Cadê a perseverança do cristão? Vamos ajoelhar e vamos aclamar o Senhor. Não vamos só ficar pedindo para ninguém orar, não. Nós mesmos temos que buscar, porque Ele quer isso, ouvir da nossa boca o clamor. Quem disse que o Senhor não ouve? Ele ouve sim. Ele ouve a todo momento, né, irmão? Aleluia. Lá também, em Efésios também 3:20, né, irmão? Fala também, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ele é o mesmo Deus de ontem, de sempre, será sempre. Ele vai fazer maravilhas, Ele vai operar nas nossas vidas, mas nós temos que simplesmente crer e acreditar que Ele pode. Que nós viemos guardar, irmãos, essa palavra no nosso coração e saber que Deus, Ele é Deus. A fé, ela tem que ser vital na vida de um cristão. Sabe por quê? Porque nós temos que ter fé. Como é que você vai querer receber alguma coisa se você não tem fé, irmão? É impossível você receber algo de Deus sem ter fé. Porque nós temos que ter fé, né? Sem fé é impossível. Pela fé você agrada a Deus. Pela fé Deus vê que você é temente a Ele. Então nós precisamos de agradar a Ele. Entendeu? Vamos buscar pelos nossos irmãos. Sim, está com problema com o irmão, por que não orar pelo aquele irmão? Aleluia. Né? A palavra do Senhor diz também que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. E por que você não vai orar pelo teu irmão? E por que você fica de nariz em pé pro teu irmão? Nós não somos melhor do que ninguém. A palavra do Senhor que diz que nós não somos melhor do que ninguém. Então, que nós venhamos saber que Deus é Deus. E que Ele é maior do que tudo, maior do que todas as lutas, de todas as tribulações. E que nós possamos guardar, sim, essa parábola desse juiz, né? Digo vós, que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Cadê a nossa fé? Deus quer saber se nós temos fé, né? Achará fé, né? A fé é tudo, irmão. A fé é a prova daquilo que nós cremos e não vemos. Não vemos, né, irmãos? Que fala tudo sobre fé. Então que nós possamos, irmãos, nessa noite, dobrar nosso joelho e clamar ao Senhor e esquecer o nosso problema, porque o nosso problema perto de Deus não é nada. Nossa dificuldade perto de Deus não é nada. O nosso problema é pequenininho diante daquele que pode fazer o impossível, diante daquele que é todo poderoso. Vamos colocar a nossa fé em Deus, porque agindo Ele, né, quem impedirá? Agindo, Senhor, na minha e na tua vida, quem impedirá? Pode vir tudo, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então vamos crer, irmãos. Vamos crer e ficar com essa palavra. E assim, se eu falar mais alguma coisa, eu não estou falando de mim. Eu já agradeço e que nós possamos saber que Ele é Deus, o Deus que pode tudo, que salva, que cura e que liberta, irmão. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Aleluia. Quem tem ouvido o que o Espírito diz, o Senhor falou conosco. Aleluia, Deus.